a não ser uma bola na trave lá do Luciano no segundo tempo. Agora, o Dorival falou grosso aí, e aí algumas coisas. Falou, eu sou o terceiro treinador que está passando por aqui. E eu, por um acaso, o de pior desempenho com folga. Pior que o Roger, que a torcida odiava, pior que todo mundo. Pior que o Crespo, que a diretoria não queria. Ele é o pior. Tem um aproveitamento de 14%. E ele falou também, o buraco é mais embaixo do que estávamos pensando. Eu não entendi. Ele achou que não era tão difícil assim a situação? Achou. E aí deu no que deu. Não é nesse... Ele não achava até o jogo de ontem que era tão difícil a situação. Isso também está claro. Aliás, ninguém no São Paulo achava que era tão difícil como é a situação. Por que o resultado de ontem não surpreende? Por alguns aspectos. Primeiro, a Chapecoense, depois da Copa, contratou 9 jogadores, empatou com o Santos na Vila Belmiro, com o Santos inventando um pênalti na última rodada, na última bola do jogo, empatou em 3-3 com o Bahia do Rogério Ceni no final de semana passado. A Chapecoense pós-Copa está jogando mais que o São Paulo, está pontuando mais que o São Paulo. Nos últimos 4 só perdeu 1, a Chape. Exatamente. Né? Então não surpreende, até porque o São Paulo, como visitante, a alguns brasileiros vem mal, e o Dorival, como visitante, quase sempre vai mal em pontos corridos. E o São Paulo, hoje no frigir dos ovos, pratica o pior futebol da Série A do Campeonato Brasileiro. A maior série sem vitórias é do São Paulo. São 10 jogos sem ganhar. Não ganha desde 25 de abril. Desde 25 de abril, o São Paulo não ganha um jogo no campeonato. Ele só não está em penúltimo, como está o Vasco lá, porque a largada foi muito boa. Com o Crespo, chegou a ser líder. O futebol do São Paulo é horrível. O time do São Paulo é limitadíssimo. E a comissão técnica do São Paulo não entendeu até ontem, agora a gente vai ter que ver se ela vai entender o trabalho que ela veio fazer nessa circunstância, nessa temporada, né? Com o Dorival, o São Paulo não ganhou no Brasileiro, contempla essa série de 10 jogos. O Vessone sempre fala aqui, série sem vitórias do Dorival no Brasileiro, ela precede o São Paulo. Já no Corinthians, ele vinha numa sequência que ocasionou a sua queda. Então ele não ganha no Campeonato Brasileiro há milênios. Desde fevereiro, né? Desde fevereiro. Desde fevereiro. Setembro, quase. O São Paulo desde abril, o Dorival desde fevereiro. Tem uma questão aí, né? Pra gente analisar. Né? Nesse pós-Copa, nessa retomada do trabalho, com reformulação no elenco, com mudança da forma de jogar, o Dorival, e deu para sentir isso depois daquele jogo com o Flamengo, imaginou que ele pudesse fazer o trabalho que ele fez em 2023 no São Paulo, quando o São Paulo, sob o comando dele, reagiu e acabou brigando por um título, ganhou o título da Copa do Brasil. Jogando como time grande, duelando pela posse de bola com o Flamengo, se impondo fora de casa mesmo com o Flamengo. Quando, na verdade, a missão do São Paulo está muito mais para 2017, quando o Dorival veio pela primeira vez e ajudou a salvar o time do rebaixamento, do que para 2023. Eu sempre falo aqui, e acho que as pessoas, muitos são paulinos não entendem, ou mais, alguns são paulinos entendem, mas as outras pessoas que torcem para os outros times, desde que começou a temporada, não quando o Crespo falou, antes do Crespo falar em 45 pontos, a missão do São Paulo em 2026 era evitar 2 rebaixamentos inéditos, no Paulista e no Brasileiro. Por quê? Porque o São Paulo Futebol Clube, diferentemente de todos os outros clubes da Série A do Brasileirão e os grandes, vive uma situação inédita. Aquela tabela do Brasileiro com um monte de grandão jogando contra o rebaixamento, alguns sem presidente, outros com litígio, outros não sei o quê, com 10 técnicos. Todos esses outros grandes já viveram situações parecidas, todos. O Grêmio, o Inter, o Vasco, o Santos, o Vitória. Todos esses já viveram situações parecidas. O São Paulo nunca viveu essa situação. O São Paulo nunca teve sem presidente, sem comando, destroçado, com a torcida espanando. Nunca. Então, esse era o ano do São Paulo. Curiosamente, creio, o Dorival não tenha entendido logo na chegada. E aí, Tironi, estava pensando muito. Por que ele não entendeu? Por que ele demorou a entender? E aí cheguei a uma conclusão. Quando eu entrevistei
com você o Lucas Silvestre, depois do título da Copa do Brasil lá em 2023, Lucas Silvestre, filho do Dorival, auxiliar dele, ele nos contou uma coisa muito interessante, que ele e o pai, depois de terem passado praticamente a carreira inteira como bombeiros, palavra que ele utilizou, que eram contratados para salvar times grandes do rebaixamento, foram vários. Eles entenderam num determinado momento que eles precisavam mudar, estudar, incrementar, se aprofundar para mudar o tipo de trabalho que eles faziam. O Dorival parou um tempo, esteve doente, o Lucas foi estudar e tal. E aí, depois de algum tempo fora do mercado, eles receberam a oportunidade no Ceará, né? Para salvar o Ceará do rebaixamento. Eles foram tão bem naquele período, depois não foi suficiente para o Ceará. Mas no meio da temporada eles foram contratados pelo Flamengo. E aí eles foram campeões da Copa do Brasil e da Libertadores. De fato, desde então, quando você tem Dorival e Lucas, normalmente é para ganhar, né? Eles ganharam no Flamengo, eles ganharam no São Paulo, que é difícil. Eles foram para a seleção brasileira, eles ganharam no Corinthians. O Corinthians aí do Memphis foi campeão com o Dorival e com o Lucas, da Copa do Brasil e da Supercopa. Só que hoje o São Paulo não precisa do Dorival ganhador, o São Paulo precisa do Dorival bombeiro. Ou ele entende isso, ou é melhor trazer outro treinador. O São Paulo não está aqui para ganhar, o São Paulo está para sobreviver. E ontem eu acho que ele percebeu, ao perder para o Lanterna, foi preciso perder para o Lanterna, que não ganhava desde a primeira rodada, para cair a ficha. E aí, Tironi, essa missão, eu acho que boa parte da torcida passou a entender a missão desde o jogo com o Coritiba, que não dá para confiar no Dorival, nos jogadores, nessa direção. Insisto, o time de São Paulo é fraquíssimo. O São Paulo tem um jogador que faz gol e o outro que passa. Se você anula esses dois jogadores, não há vida. Se você anula o Marcos Antônio que passa e o Luciano que finaliza, não tem para onde correr. O time de São Paulo é vergonhoso, é muito fraco. Então não dá para tirar coelho, não é o time nem em 2017, quando você tinha lá a combinação Hernanes, Cueva, tinha o Prato, o Petros que liderava, um monte de coisa lá, tal. O Arboleda chegando, o Éder Militão, não, é pior que o 17, o time de São Paulo. E, para não dizer que não há esperança, é só eles se concentrarem na esperança. O São Paulo tem 15 jogos a fazer. São 6 como visitante. Não dá para contar com 6 visitantes. São 3 plásticos, onde o São Paulo sempre vai mal. Palmeiras, Botafogo e Atlético Paranaense. E mais as visitas contra Cruzeiro no Mineirão. Tá mal o Cruzeiro. Bahia, do Rogério Ceni em Salvador. E Mirassol, um confronto direto em Mirassol. O resto é 9 jogos como mandante. Vários confrontos diretos contra a turma de baixo. O São Paulo precisa, como mandante, fazer os pontos que faltam para vir para 45 pontos. Com o apoio do seu torcedor. E ponto. E depois, se chegar a 45 pontos, com os jogos em casa, onde ele costuma ser um pouquinho menos fraco, aí é hora de reformular tudo. Rafinha, PT saudações, direção PT saudações, e o Dorival só vai continuar o ano que vem se ele mostrar que é um técnico capaz de ser bombeiro também de novo. Senão nem até o final do ano ele me emplaca. Por que eu saliento a questão do mandante? Porque das 10 partidas que o São Paulo não vence nesse bendito campeonato, o São Paulo fez 2 no Morumbi. De 10, o São Paulo fez 2 no Morumbi. Foram 2 empates. Botafogo, tomando gol na última bola. Coritiba, essa última aí. Então, com o Morumbi, com a sua torcida, o São Paulo pode se salvar. Desde que o Dorival entenda que hoje ele é bombeiro. Vai voltar a ser bombeiro. Muito bem, e aí, vamos lá, essa má fase do Dorival vem lá desde o tempo do Corinthians, foi campeão, é verdade. Mas assim, o Dorival nunca foi um técnico de pontos corridos, embora ele tenha ficado chateado aí outro dia, que falaram isso pra ele, que ele não era técnico de pontos corridos. Ele falou, eu sei sim jogar pontos corridos, não parece.
E aí ele vai ter que acionar a tal do outro modo aí. E aí, para além do Dorival, muitos jogadores jogaram nada, né, ontem. Né? Cauli, o Abel falou. O Dorival falou, estou devendo uma chance pro Cauli. Tá aí, deu a chance pro Cauli. Talvez se não foi o pior, foi um dos piores em campo. E por aí vai. O impacto de você perder pro Lanterna, para um time que não ganhava 21 jogos, ele realmente é aquele que a sua ficha cai, porque você muda mesmo. A sua ficha cai, você muda, você atravessa uma linha que talvez você não queria atravessar ou não tinha muita noção. Mas nessa hora você atravessa. Nessa conta do Arnaldo, que é uma esperança para o torcedor, nós estamos falando de 27 pontos em casa. Para esse número mágico do 45, está faltando 18. Só em casa você tem 27 para disputar. De 18. Não precisa de 18? Você entende? Não é uma situação... Aquela arrancada absurda do clube, do time, com 91% de aproveitamento, que é o Bayern de Munique, que a gente brincava, que nem o Bayern tinha até um pouco menos na época lá na Bundesliga, aquilo ali ainda te ajuda demais, aquilo ainda te puxa para cima. Se não é aquela coisa maluca... Você poderia estar bem no Brasileiro, mas não com o 91. O 91 está salvando o São Paulo. Se ele tivesse o 75, que já dá um título... 75 dá título. Já estaria numa situação complicada. É que o 91 puxou muito. E agora, ainda você está numa situação de que precisa de 18. Só em casa você tem 27 para disputar. Então, nesse sentido, eu acho que está tranquilo. O problema é o outro percentual que eu vou trazer agora aqui. O Dorival tem 14,3% de aproveitamento, gente. Aí eu fui pegar aqui os piores aproveitamentos da história dos pontos corridos. De todos os times, desde 2003. Se o Dorival Futebol Clube fosse um time, ele teria hoje o terceiro pior aproveitamento da história. O primeiro, a Chape, 13,1 em 2021. E o segundo, lembra do glorioso América do Rio Grande do Norte em 2007? 14,9. E aí vem o Dorival, com 14 pontos alguma coisa também. Então dá até para dizer que é o segundo, só perde para esse da Chape ali em 2021. Cara, o Dorival Futebol Clube é o mesmo 14% do América do Rio Grande do Norte em 2007, que aliás é o time que perde do São Paulo quando o São Paulo levanta o troféu no Morumbi. Foi exatamente o jogo contra o América, daquele América ruim e tudo mais, quando o São Paulo ganhava mais um título brasileiro. Então, o Dorival, de verdade, eu não sei porque não caiu a ficha se for esperar a Chape, porque diante de devia ser o quê? 16, 17? Enfim, estava perto do 14 já. Já deveria ter caído. Cara, ele e o filho dele lá, o Lucas Silvestre, e aí? Tá consciente, nós estamos com 14%, 16%. Agora nós caímos para 14%, nós dois, eu e você. Não esquece os jogadores, esquece a torcida, eu e você. Que reflexão que a gente faz aqui? O que está acontecendo? Nós temos 16% de aproveitamento, gente. Então, isso eu acho que é muito impactante. Acho que a situação ainda, por conta daquele início, ainda é possível, ainda mais no Morumbi, que você vai receber a imensa maioria dos seus jogos. Só que você tem uma casca de banana que você deveria estar numa situação melhor, chamada Boca Juniors. Por quê? Se você abrir o ingresso agora, a venda de ingresso, não vem Gomacini com careta já. Se você abrir a venda de ingresso agora, eu não dou 3 horas para esgotar os ingressos contra o Boca. Se a torcida vai estar assim, os jogadores também vão estar querendo o Boca, o Dorival vai estar querendo mais ainda o Boca. Só que você vai ter um jogo pré-Boca, tem o Palmeiras no meio e o jogo pós-Boca. Aí você vai perder mais 3 jogos. Aí sua margem vai diminuindo. 18 para 27 não é tão desesperador, mas se você já tirar 3 da brincadeira, que é o pré-Boca, o Palmeiras e o pós-Boca, nós já estamos falando de menos chance ainda. Não, o pré-Boca é o Atlético em casa. Então, é essa dobradinha que tem agora. O antes, o meio e o depois, que eu digo, porque ali já começa a Sul-Americana entrar na mente das pessoas. É o torcedor comprando passagem para Buenos Aires, já tem pacote vendendo aí da torcida. A torcida já pedindo, olha, vamos lá, atualize seu RG para você passar na fronteira. E é isso, gente. A gente queira ou não, as pessoas vão querer saber muito desse jogo. Só que o São Paulo tem que estar numa situação mais tranquila.
E a sorte dele é que o seu Inter, seu Grêmio, seu Vasco, seu próprio Santos, Todo mundo tem essa... todo mundo tá numa situação que não consegue arrancar, porque senão ele estaria em situação pior. Cara, que desastre. A gente perdeu, pessoal, para a última colocada do campeonato, velho. O São Paulo tá 3 pontos, gente, da zona de rebaixamento. São Paulo pega o Red Bull e o Atlético Mineiro em casa. 2 jogos seguidos no Morumbi. Cara, a gente perdeu pra lanterna do campeonato, velho. Você sabe o que é isso? A gente perdeu pro último colocado do campeonato. A gente vai ganhar de quem, velho? O trabalho do Dorival, ele é ridículo no São Paulo. Se o Dorival não ganhar esses próximos 2 jogos do Red Bull e do Atlético Mineiro, ele tem que ser demitido, senão o São Paulo vai cair pra Série B. Cara, que ridículo a atuação do São Paulo ontem. Assim, cara, deu vergonha, velho. Como torcedor, fiquei envergonhado como torcedor, juro, mano. A gente perdeu pro lanterna do campeonato. Crise total no São Paulo, pessoal. São Paulo pode cair pra Série B pela primeira vez na sua história, velho. Que vergonha, mano. Não tem nem o que falar desse jogo.